Juventude. Gilles de Rais nasceu no final de 1405 de Guy II, de Montmorency-Laval e Mary de Crown, no castelo da família em Champotot-sur-Loire. Era uma criança inteligente, falava latim fluentemente, escrevia manuscritos e dividia sua educação de disciplina militar e desenvolvimento moral e intelectual. Após a morte dos pais em 1415, Gilles e seu irmão mais novo, René de La Suze, foram colocados sob tutela de Jean de Craon, seu avô materno. Craon era um conspirador que tentou arranjar um casamento de Gilles, quando ele tinha 12 anos, com Jeanne Painel, de 4 anos, uma das herdeiras mais ricas da Normândia. E quando o plano falhou, tentou unir o garoto com Beatrice de Rohan, sobrinha do Duque da Bretanha, mas também não deu certo. Em 1420, Craon aumentou substancialmente a fortuna de seu neto, casando-o com Catarina de Thouars, da Bretanha, herdeira de La Vendée-Poitou. Sua única filha, Mary, nasceu em 1433 ou 1434. Carreira militar. Nas décadas seguintes à Guerra de Sucessão Bretã, 1341 a 1364, a facção derrotada liderada por Oliver de Blois, conde de Penthièvre, continuou a conspirar contra os duques da Casa de Montfort. A facção de Blois, que se recusou a renunciar à sua pretensão de governar o Ducado da Bretanha, havia prendido o duque João VI por uma violação ao Tratado de Guerande. Gilles, de 16 anos, ficou do lado da Casa de Montfort. Ele conseguiu garantir a libertação do duque e foi recompensado com generosas doações de terras que foram convertidas em doações em dinheiro. Em 1425, Rais foi apresentado à corte de Carlos VII em Saumur e aprendeu as maneiras da corte estudando Delfim. Na batalha pelo Château do Lude, ele prendeu o capitão inglês Blackburn. De 1427 a 1435, Rais serviu como comandante do Exército Real, distinguindo-se pela bravura no campo de batalha durante a Guerra dos 100 Anos. Em 1429, ele lutou ao lado de Joana d'Arc em alguma das campanhas realizadas contra os ingleses e seus aliados da Borgonha. Ele estava ao lado de Joana quando o cerco de Orleans terminou. Em 17 de julho de 1429, Ray foi um dos 4 senhores escolhidos para onde levar a Santa Ampola da Abade de Saint-Rémy até Notre-Dame de Reims, para a consagração de Carlos VII como rei da França. No mesmo dia, ele foi oficialmente aclamado como Marechal da França. Após o cerco de Orleans, Rais recebeu o direito de adicionar uma borda das armas reais, a flor de lis, ao seu próprio brasão. As cartas que autorizam a exibição citam seus serviços elevados e louváveis, os grandes perigos que ele enfrentará e muitos outros feitos corajosos. Em maio de 1431, Joana d'Arc foi queimada na fogueira. Rais não estava presente. Seu avô morreu em 15 de novembro de 1432, e em um gesto público para marcar seu descontentamento com o gasto imprudente de Rais de uma fortuna cuidadosamente acumulada, deixou sua espada e sua armadura para o irmão mais novo de Rais, René de La Suze. Envolvimento com o ocultismo. Em 1438, de acordo com testemunhas em seu julgamento pelo padre Eustache Blanchett e pelo clérigo François Prelat, Rais enviou Blanchett para procurar indivíduos que conheciam alquimia e convocação de demônios. Blanchett entrou em contato com Prelat em Florença e o convenceu a prestar esse serviço com seu mestre. Depois de revisar os livros mágicos de Prelat, em um bretão itinerante, Rais escolheu iniciar experimentos, o primeiro no salão inferior de seu castelo em Chifalgues, tentando convocar um demônio chamado Baron. Rais forneceu um contrato com um demônio para riquezas que o Prelat deveria dar ao demônio mais tarde. Como nenhum demônio se manifestou após 3 tentativas, o Marechal ficou frustrado com a falta de resultados. Prelat disse que Baron estava com raiva e exigia a oferta de partes de uma criança. Ray forneceu esses restos em um vaso de vidro em uma evocação futura, mas sem sucesso, e os experimentos ocultos o deixaram amargo e sua riqueza seriamente esgotada. Assassinato de crianças. Em sua confissão, Ray diz que os primeiros ataques às crianças ocorreram entre a primavera de 1432 e a primavera de 1433. Os primeiros assassinatos ocorreram em Champotot-sur-Loire, mas nenhum relato deles sobreviveu. Pouco depois, Ray mudou-se para Machecoul, onde, de acordo com sua confissão, ele matou ou ordenou que fosse morto um número grande, mas incerto de crianças. O primeiro caso documentado de sequestro e assassinato de crianças diz respeito de um garoto de 12 anos chamado Geldon, um aprendiz do peleiro Guillaume Hilaire. Os primos de Rais, Gilles de Sillé e Roger de Briqueville, pediram ao peleiro que lhe emprestasse o garoto para levar uma mensagem a Machecoul, e quando Geldon não voltou, os dois nobres disseram ao pelotão que ignorassem o paradeiro do garoto e sugeriram que ele fora levado por Larus de Chifalgues, para ser transformado em uma pajem. No julgamento de Rais, os eventos foram atestados por Hilaire e sua esposa,
o pai do menino, Jean Geldon, e outros 5 de Machicow. Reyes atraía as crianças para seu castelo com promessa de presentes, servia-lhes um belo jantar e, após a sobremesa, levava-as para uma sala secreta. Lá abusava delas e as matava e servia suas partes para os presentes. Para realizar seus feitos, Gilly contava com o auxílio de 2 primos, uma governanta chamada Poitou, um falsário italiano gay e o padre local, o entusiasta da magia negra. Execução. Sua execução ocorreu em 15 de maio de 1440. Reyes sequestrou um clérigo durante uma disputa na igreja de Saint-Etienne de Mer-Morte. O ato levou a uma investigação pelo bispo de Nantes, durante a qual foram descobertas evidências dos crimes de Reyes. Em 29 de julho, o bispo divulgou suas descobertas, e posteriormente obteve a cooperação do ex-protetor de Reyes, João VI, duque da Bretanha. Depois que Reyes admitiu as acusações em 21 de outubro, o tribunal cancelou um plano para torturá-lo, para que ele confessasse, sendo apenas enforcado e queimado. A governanta e o italiano também foram para a forca. Os primos fugiram e o padre foi inocentado. Questão de culpa. Embora Gilles de Reyes tenha sido condenado por assassinar muitas crianças, por suas confissões e pelos relatos detalhados de testemunhas de seus próprios funcionários e pais das vítimas, persistiram dúvidas sobre o veredicto. Os contra-argumentos baseiam-se na teoria de que Reyes foi vítima de uma trama eclesiástica ou de um ato de vingança da Igreja Católica ou do Estado francês. As dúvidas sobre a culpa de Reyes persistem há muito tempo, porque o Duque da Bretanha, que recebeu a autoridade para processá-lo, recebeu todos os títulos das antigas terras de Reyes após sua condenação. O Duque então dividiu a terra entre seus próprios nobres.